Então o Diniz está ligando direto pro Nino, mas faz um tempo. Querendo o Nino aqui, né? O Vasco fez uma primeira proposta ao Zenit e o Zenit disse não. Só que o Diniz conversa com o Nino e continua insistindo com o Nino. E parece que o Nino foi lá conversar com o pessoal do Zenit, porque o Nino não tá jogando com tanta constância no Zenit, tá? O Nino é um zagueiro que tem até interesse de Copa do Mundo. O Nino é um grande zagueiro de nível de seleção, né? Jogador que há 2 anos foi campeão da América. E o Zenit não queria liberar o Nino. O técnico do Zenit, ele gosta do Nino, mas, assim, até por conta de todas essas situações, meio que tirou o Nino de combate. E o Vasco voltou a fazer uma proposta. Só que a proposta feita pelo Vasco ao Zenit chegou aos ouvidos do presidente do Fluminense, do Mário Bittencourt. E aí, cara, bateu barata voa nos caras. Você sabe como é que é o Fluminense em relação ao Vasco. O Fluminense, eu diria hoje que no Rio de Janeiro é o clube que tem mais ódio do Vasco, sabe? Tem mais bronca do Vasco, tem mais implicância com o Vasco. Claro. O que puder fazer para prejudicar o Vasco, vai fazer, sabe? Não cedendo no Maracanã, jogador, fazendo o diabo. E aí o Fluminense foi lá e resolveu também botar suas armas e fazer aí uma proposta para o Nino, para tentar trazer o Nino. Só que a proposta do Vasco foi melhor que a proposta do Fluminense. Essa é uma informação correta. Foi melhor que a do Fluminense. O Vasco, sim, tentou 2 vezes contratar o Nino. 2 vezes contratar o Nino. Só que no final das contas, o que está acontecendo é que o Nino tá meio assim... O Nino topou vir pro Vasco, tá? O Nino tinha topado a princípio. Mas diante dessa... Pô, vai pro Vasco, não vem pro Fluminense. Pô, vai ser complicado pra você aqui. Sabe aquela resenha morta? E o cara meio que segurou a onda. Aquela pegada tipo o Del Moro na época do Eurico, que acertou com o Vasco, aí depois a repercussão, falou, não, é melhor não, deixa pra lá. Por aí. Então o que tá acontecendo? O Fluminense tá fazendo de tudo lá pra não rolar um negócio, e não vai rolar um negócio. Não vai rolar. Mas com o Nino, tava tudo ok. O Nino deu o ok pra jogar no Vasco. Olha, eu suspeito até, Sérgio, tá? Suspeito. Que talvez fosse até um presente de aniversário pro torcedor do Vasco no dia 21 de agosto. Seria aceito como tal pela torcida, sem dúvida. Exatamente. Mas em função do vazamento, cara, a questão do vazamento, pelo amor de Jesus, é papel nosso, cara. A gente corre atrás de notícia o tempo todo. Claro. Agora, paralelo a isso, tem 2 situações. O vazamento atrapalha porque os clubes, outros, ficam afim, como no caso do Fluminense, e aí o negócio deu uma apaziguada, mas 2 outras situações se maximizam com esse vazamento e com esse interesse do Vasco. Primeiro, a gente falou no pós-jogo aqui da partida contra o Juventude. Os outros clubes, vamos lá, o Vasco tem interesse no Van Dijk, tá? O Van Dijk custa 20. Se o Liverpool sabe que o Vasco quis comprar o Nino, com certeza o Van Dijk, numa primeira conversa, valeu 20, vai valer 30. É assim no futebol. Você tá desesperado, né? É o cara que tá desesperado para vender o apartamento que vale 1,5 milhão, no final das contas ele chora e vende por 1 milhão. E a mesma coisa do cara que tá desesperado para comprar alguma coisa que vale 10, o cara pede 20, ele compra, porque ele tá desesperado, porque ele precisa daquilo de qualquer maneira. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, e aí uma coisa interna do Vasco, isso eu soube hoje, que é uma coisa que incomoda muito o Vasco. Porque o Vasco, eu já falei isso aqui, o Vasco é o clube que mais toma porrada do seu torcedor sem ter culpa no cartório. Porque, às vezes, muitas especulações, Vasco tem interesse no Van Dijk. Aí vem o Sérgio Kind. Porra, esse clube é um clube que não sabe nada. Como é que fala do Van Dijk e que é o Sérgio Kind? Mas nunca se falou do Van Dijk. E também tem uma coisa. A gente não consegue administrar o fato de que hoje o jogador de nome, às vezes, não é a solução. Qualquer torcedor do Vasco hoje assinaria embaixo se o Vasco fosse contratar o Caio Pantaleão do Krasnodar? Não. Mas hoje a gente quer o Caio Pantaleão que joga no Botafogo, que é um puta de um zagueiro. Então, às vezes você traz... Como é que é o nome do menino? Vitor Tormenta. É o menino. Imagina se chega o Vitor Tormenta ao invés do Nino. Sabe? É também uma complicação, mas aí é uma questão de oportunidade de negócio. Por quê? O Vasco estava negociando com o Zenit, gente. O Robert Renan veio do Zenit. O Vasco aproveitou o caminho. E mais uma vez, lembra daquele papo que a gente teve com o Nino aí, o negócio do Nino? Pô, não dá pra gente melhorar aí, fazer uma proposta pra vocês? Pô, vendemos o João Vitor aí pro CSKA, de repente a gente bota aí um bolo, vamos melhorar alguma coisa? Não. Aí o Zenit já botou o pau na mesa e disse não. Por quê? Porque por trás tá o Fluminense lá, porque o Fluminense fez negócio com o Zenit. E é o papel do Fluminense, cara. É o papel do Fluminense. Então a situação do Nino é essa. A gente não tá aqui pra discutir
quem fala, quem diz, quem deu a notícia. Isso não é uma briga, gente. É claro que é uma competição, sim. Você dar uma informação, você dar um furo de reportagem, perfeito. É do jogo. Agora, não é nosso papel desmentir ou... Sabe, não existe isso. Claro. Cada um tem a sua fonte, cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua informação. Eu aqui troco informação com o Emerson Rocha, às vezes com o Jean, gente do mercado, eu conheço bastante gente de fora, jornalistas de outros países, muitos empresários, muitas pessoas ligadas ao futebol, dirigentes, ex-dirigentes. Às vezes tem dirigente de clube que eu conheci como jogador, que eu pego o telefone e ligo e o cara, porra, Flávio, você tá... Pô, me conta aí um negócio. Scouts, chefe scout, sabe? Diretor executivo de outros clubes, que às vezes passam um telefone, às vezes passam um contato. Então a gente tem uma rede de informação, como todos têm, cara. Só que eu acho que precisa ser respeitado o seguinte, cada um tem o seu caminho, ninguém é maluco. Ninguém é maluco. Os malucos ficam pelo caminho. Mas eu acho que a gente tem que respeitar, porque o YouTube é uma mídia alternativa, Sérgio, que é uma realidade. Tem muitos jornalistas que estão migrando da televisão para o YouTube. A gente tem hoje no YouTube, talvez, o maior canal de transmissão esportiva do Brasil, que é a Cazé TV. A gente precisa dizer que é um canal do YouTube, exclusivo do YouTube. A própria Globo está reconhecendo isso com o GTV. Exato. A principal mídia tradicional vindo, valorizando o YouTube, né? Então precisa se respeitar quem trabalha aqui. Sim. Claro que tem um monte de gente que é aventureiro, um monte de gente que faz. Respeito todo mundo. E já falei isso aqui, o torcedor tem que identificar quem é quem. Quem é quem. Porque o cara que faz errado sempre, a galera já sabe quem é. Sabe? Um cara que fica aí cuspindo um monte de coisa, falando um monte de bobagem, que diz, sabe? O torcedor não é bobo mais, cara. O torcedor não é otário mais, não é mesmo, tá? Tem muita gente que é por desdém, muita gente que é por inveja, muita gente que não tem nada pra fazer, enfim, fica aí fomentando discórdia o tempo todo, mas é grão de areia, tá? Mas enfim, cada um tem o seu nível de trabalho, porque ontem apareceu versões, enfim, de canais e jornalistas, enfim. A gente estava até com o Emerson aqui, porque a notícia que a gente deu ontem foi muito simples. O Vasco, e a notícia está confirmada, o Vasco fez uma nova proposta ao Zenit pelo Nino, o Nino topou, mas o Zenit não quis. Acabou, isso foi dar 10 horas da manhã. Ah, mas depois se o Zenit topou, se o Zenit deixou de topar, porque eu vi hoje um vídeo do Felipe Melo, que é um cara que, nesse assunto, eu respeito, porque ele foi companheiro do Nino de zaga, jogou no Fluminense, então tem base para falar sobre isso, entendeu? Mas enfim, eu acho que basicamente, apesar que o Felipe Melo hoje deu um depoimento, tricolor pra caramba, né? Torcedor pra desesperado. Não, o Nino não vai pro Vasco. Não, com todo respeito ao Vasco, tá? Com todo respeito. Mas ele não vai pro Vasco, desesperado. Pelo amor de Deus, né? Calma, Felipe Melo, calma. Se ele tiver que jogar no Vasco, cara, tem que aceitar, amigo. Inclusive tem que comentar o jogo dele, né? Tem que comentar o jogo dele, não vai ter jeito. Mas enfim, a situação do Nino é uma situação hoje sepultada. Não há mais negócio com o Nino, mas o Vasco vai buscar, espera até terça-feira, anunciar pelo menos um zagueiro. Tá buscando mais, como eu disse. Tem 3, 4... você falou de 4 propostas na mesa. O torcedor pensa assim, eu pelo menos sigo por essa linha. O Vasco tentou o Carlos Cuesta em relação a valores, não deu. Redirecionou para o Nino, aparentemente não deu. Deve redirecionar para algum outro, então o torcedor, se não vindo o Nino, eu acho que o torcedor pode esperar um jogador desse, não vou dizer desse nível, mas de uma prateleira alta, pode dizer assim. Talvez, Sérgio, porque como eu disse agora há pouco, cara, os clubes não seja alta por nome, mas por valor, porque tem jogador que pode... Mas qual o valor? Custa caro, né? Mas você não acha que hoje o jogador de valor, sabendo da necessidade do Vasco, que vale... Gente, o Joaquim do Tigres. O Joaquim do Tigres, o empresário falou que o Tigres pede 12 milhões de euros. Porra, o Nino, a oferta foi de 8 milhões de euros, cara. Como é que o Joaquim, com todo respeito, que é um ótimo zagueiro, joga no Tigres do México, que é um mercado secundário em relação à Europa? Mas não é o Nino, não é o Nino. Não é o Nino. Então hoje todo mundo vai pedir em cima, cara. Então esse é que é o grande problema. O Vasco se capitalizou, o Vasco buscou, só tem uma coisa que eu acho que o torcedor tem que reconhecer, tá? E, por favor, aos babacas de plantão, negócio de cortina de fumaça é o tio e a tia de vocês. Aqui não tem cortina de fumaça nenhuma. Ninguém aqui faz agenda positiva ou agenda negativa. A gente dá notícia aqui, tá? Não precisamos disso. Não precisa. O diretor executivo do Vasco pensa bem, tá? Pensa bem. Porque ele tentou o zagueiro titular da seleção da Colômbia e um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, que é o Nino, né? Então há de se confiar, principalmente, que talvez o nome... Vamos lá, pô, Vitor Tormenta, caraca, Vitor Tormenta, cara, veio do Admar, vamos confiar, sabe? Vamos confiar, cara. O cara é bom. Ele tá mostrando aí por A mais B, tá cavucando um jogador, tá buscando um jogador, vamos confiar. Então hoje a informação é essa, o Vasco vai buscar zagueiros, e vai, provavelmente, até segunda-feira aí, resolver a situação do Matheus França, para quarta-feira ter pelo menos... O Robert Renan vai estar inscrito, talvez o Matheus França também,
apesar que o Matheus França não tem condição de jogo, porque ele veio de lesão, e um zagueiro, né? Que tem que ser um zagueiro para... Não adianta, não vai jogar quarta-feira. Quarta-feira, contra o Botafogo em São Januário, a gente vai ser Hugo Moura e Lucas Freitas, e reza pra Papai do Céu, faz todas as mandigas pra eles não se machucarem amanhã. Senão nós estamos full, né, Sérgio Quinto? Porra, aí não dá, né? 4 horas da tarde, e a gente vai falar um pouquinho do time para amanhã, que tem novidades. A grande novidade é a barração do Pablo Verratti. Verratti finalmente vai para o banco, muito por questão de preservação, mas muito também pela grande atuação que o Vasco teve domingo contra o Santos, né? Então, de alguma forma, restabelecer uma justiça não sendo injusto com o Verratti. O Verratti é um jogador muito querido no Vasco, um jogador muito amado no Vasco, é um jogador que, sim, e eu repito isso várias vezes, a gente tem que ter muita gratidão pelo Verratti, que chegou aqui no momento em que o Vasco estava praticamente rebaixado em 2023, e aquele primeiro gol dele contra o Grêmio em 2023, num jogo que não tinha torcida no estádio, o Vasco, a partir dali, começou a decolar com muitos gols importantes, muitas participações importantes. Veio 2024 e ele foi importantíssimo na nossa campanha até a semifinal da Copa do Brasil. E como tudo na vida, às vezes as fases são ruins. Mas, de qualquer maneira, o técnico Fernando Diniz, que não vai contar com o Paulo Henrique, mais uma vez, agora por uma questão de desconforto muscular. Quarta-feira o jogo com o Botafogo é um jogo decisivo, é um jogo de quase 5 milhões de reais. Os dois jogos, esse jogo e o jogo do dia 11. Então o Paulo Henrique tá segurando para a próxima quarta-feira, vai estar ok para jogar. E a única diferença do time que ganhou do Santos vai ser a entrada do Pumita na lateral direita, com Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton. Jair volta ao meio com Tietê e Coutinho, na frente Ryan, David e Nuno Moreira. Também tem algumas novidades no banco. O Paulinho, meia, que vem muito mal, está fora do banco, não vai para o banco de reservas. O Leandrinho está de volta ao banco de reservas, ele que ficou fora aí. Enfim, basicamente são essas as novidades mais importantes. O Léo Jacó voltou para a base, jogou hoje, porque o Andrés Gomes vai fazer a sua estreia amanhã. O colombiano foi registrado e vai para o jogo, vai estar no banco e provavelmente, eu acho muito difícil que o Diniz, seria um baita de um anticlímax, né? Não coloque o Andrés Gomes. Então, basicamente são essas as informações. Se a gente for fazer aqui uma relação